Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o livro Ação e Reação. Salve ouvinte, felicidade de estar com vocês de novo. Vamos continuar o nosso Ação e Reação. Pessoal, aqui é o Dayan. Vamos de ação, aguardando a reação. Isso é um tanto quanto ameaçador, né? Hoje em dia, assim, olha, cuidado. Vocês escolhem agir, mas a hora da reação não tá na mão de ninguém, né? Não tá na sua mão. Bom, vamos lá então, vamos começar o nosso episódio. Antes, dê um pulo lá no nosso canal do YouTube. A gente tem sido meio lento aí com as redes sociais, o retorno das atividades presenciais pós-pandemia atingiu a cada um de nós, mas nós estamos aqui, vamos continuar gravando, a gente está ajustando aqui o modo de trabalho para poder entregar para vocês um material bem legal, tá? @ocast dos Espíritos no nosso Instagram e é o mesmo nome da página no YouTube. Mas agora vamos passar a bola pro Valdir, que pautou o nosso episódio. Vai lá, Valdir. Bom, eu acho importante que a gente faça de novo uma rápida rememoração do que é o nosso assunto. Ouvinte, esse é o segundo episódio do livro Ação e Reação. Nós fizemos uma gravação anterior falando sobre alguns aspectos. O livro Ação e Reação foi psicografado pelo Chico Xavier, contando os relatos das experiências do espírito André Luiz no mundo espiritual. No primeiro episódio, nós tratamos de temas relacionados à ideia de punição e castigo, e também se seria possível fugir ou evitar as consequências dos nossos atos. Abordamos a posição espírita acerca da ideia de pagamento dos débitos e da importância que as relações pessoais têm para o nosso progresso espiritual. Vamos, então, recapitular um pouco do livro para retomarmos a discussão com novos temas. A instituição visitada pelo André Luiz é chamada Mansão da Paz e está vinculada ao nosso lar. Nessa experiência, o André Luiz quer entender melhor como funcionam os mecanismos de punição e de reparação, resgate ou pagamento dos atos equivocados que nós praticamos. Lembro que não iremos nos focar em discutir os pormenores das histórias narradas no livro, até para não dar nenhum spoiler. O nosso objetivo é refletir a partir dos fatos narrados e contextualizá-los, utilizando os princípios da doutrina espírita para a compreensão de cada uma das nossas discussões. Não dá para esquecer, o livro é de 1956, então muita coisa precisa de reflexão. Ok, Valdir, entendi. Então, no primeiro episódio, a gente apresentou um cenário geral do tipo de problemas que as pessoas possam enfrentar depois que desencarnam, né, perdem o corpo físico e que tem a ver com as escolhas que fizeram enquanto estavam encarnadas. A ideia geral no primeiro episódio foi discutir se existe uma mecânica, uma relação mecânica entre ação e reação, se a gente tem que levar a ferro e fogo a associação entre as duas coisas, ou o que o livro nos apresenta com relação a isso. Agora a gente vai mergulhar em aspectos mais específicos dessa teoria geral. Se existe um karma, se existe uma associação direta e inescapável entre o tipo de coisa que fazemos, como ferir alguém com uma agressão física, e o tipo de consequências que a gente experimenta, seremos atingidos por uma agressão física. Vamos discutir um pouco da lei de Talião e etc. Mas por onde a gente tem que começar? Vai lá, Valdir. Rodolfo, eu acho que é importante que a gente comece falando sobre como o Espiritismo se utiliza de uma ideia comum na nossa comunidade religiosa, a ideia de karma. Nós precisamos falar sobre a ideia de karma porque, como nós já abordamos no episódio anterior, a questão da memória é essencial para compreender o fenômeno de punição, de resgate, de correção de rota. O ouvinte escolha a via que ele achar melhor. Mas, no livro, os personagens estão o tempo inteiro nos indicando sobre a participação da memória. Então, Rodolfo, karma não é uma ideia cristã, certo? O que você acha da gente se apropriar deste termo para começarmos a nossa discussão? Para começar, você já disse boa parte do que interessa. A gente está se apropriando. Assim, um dos meus pontos é o Espiritismo no Brasil não trabalhou bem a teoria geral do Espiritismo para nos ajudar a compreender melhor suas propostas
originais. O karma é outra coisa. E assim, vá lá nos nossos episódios de filosofia que você vai ver que a reencarnação no Ocidente não tem nada a ver com a Índia e desconfie muito das pessoas que falam sobre o que significa reencarnação ou karma na Índia, porque é muito difícil achar alguém que sabe de verdade sobre esses assuntos. Então, essa apropriação gerou problemas. O primeiro problema qual é? A lei de Talião. O primeiro problema é esse. Você fez uma coisa ruim pra alguém, você vai sofrer consequências. Mais tarde a gente fala da lei de Talião. Outro problema, maior do que esse. Bancar o adivinhador das eventuais faltas cometidas pelas pessoas em outras vidas. Esse é um hábito cultural horroroso. Esse é um problema muito sério. O autista foi suicida em outra vida. Digita no YouTube, ouvinte, que você vai encontrar uma lista de vídeos sobre esse assunto que é um absurdo completo. Por que é um absurdo completo? Por dois motivos muito básicos. O primeiro, ninguém pode afirmar que sabe exatamente o que cada um de nós fez em outras existências. E o segundo motivo é bastante intelectual. Não existe uma relação de associação mecânica entre erros eventuais que a gente tenha cometido, consequências em outra vida. Não existe uma lei da mecânica natural para interferir na moralidade. Isso é falso. O Espiritismo nunca falou disso. Aliás, Valdir, a expressão ação e reação não está no Livro dos Espíritos. Inclusive, a expressão causa e efeito, que está no Livro dos Espíritos, aparece lá quando o Kardec está analisando a existência de Deus. Então, se existe uma consequência inteligente, a causa tem que ser inteligente. Ou seja, causa e efeito, entendeu? Ele não tá falando de eu dei um tiro em alguém e vou tomar um tiro. Porque se ele falasse isso, ele teria que pressupor que o problema da moralidade é uma lei natural semelhante ao que acontece com as leis da física. Isso não existe. Não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? O que a gente tem aprendido com o Espiritismo, e eu acho que o André Luiz no livro fala de um modo até próprio, até bastante interessante, os espíritos cometem erros, eles desencarnam, daí eles passam a ter uma vida espiritual que tem a ver com os erros que cometeram, portanto, na maior parte dos casos, uma vida ruim. Por causa da dor e do sofrimento, aos poucos, eles vão percebendo, compreendendo os erros que cometeram. E aí, aos poucos, eles, percebendo isso, sofrem pressão da própria consciência para se corrigir. Ou são perseguidos por suas vítimas. Então, vamos falar disso depois melhor, mas por enquanto, para ficar dentro da sua pergunta, a palavra karma não tem um significado útil para a teoria do Espiritismo. É bom saber disso, Rodolfo. Não tem. Ela, na verdade, é um contrassenso. Faz pelo menos 250 anos que, em filosofia, a gente não associa as leis da física à moralidade. O David Hume, o filósofo inglês, ele chamou de falácia naturalista, né? A natureza, o mundo natural é o mundo das coisas como elas são. O mundo moral é o mundo das coisas como a gente acha que deve ser. E isso é uma invenção da inteligência do espírito, dos seres humanos. Então, Valdir, karma é uma palavra apropriada indevidamente pelos espíritas e em 99% dos casos usadas de um modo a ofender as pessoas. Essa é uma parte difícil da nossa história, né, Rodolfo? Porque no momento em que o Espiritismo resolveu se apropriar, se mesclar com diversas experiências espiritualistas, algumas pareceram muito, muito bonitas para se olhar de fora. E acho que às vezes os espíritas esquecem, por exemplo, que intrinsecamente na ideia de karma nas religiões, nas variações espiritualistas indianas, você traz também a dificuldade de castas. Então alguém tem um karma específico e vai para uma casta específica e precisa viver nessa casta. Eu li um tempo atrás um romance delicioso chamado Dias na Birmânia, em que o personagem estava preocupado, ele era uma criatura terrível, um senhor regional terrível, muito, muito ruim, e ele era hinduísta, birmanista, alguma coisa assim, uma dessas religiões asiáticas espiritualistas que acredita em karma, em reencarnação, e ele estava preocupado em tentar construir logo vários pagodes, templos locais, porque ele sabia que tinha feito muitas coisas erradas
E ele tinha medo de, na próxima encarnação, nascer em alguma coisa muito ruim para ser punido, tipo um elefante ou um cavalo. Ou, no texto que ele coloca no livro, se ele não conseguisse erigir nenhum pagode, algo ainda muito pior, uma mulher. Então, a ideia de karma traz consigo uma quantidade de percepções sobre castas, valores, consequências, que os espíritas olharam e pensaram, que lindinho, essas pessoas acreditam em reencarnação há 5.000 anos. Elas têm isso como uma ideia sedimentada. E, de repente, você exclui tudo aquilo que você não quer lidar, absorve um aspecto e vambora. É exatamente isso. Lá na República do Platão, viu, ouvinte, nós já exploramos esse tema e eu duvido encontrar uma reflexão de qualidade sobre isso em pensadores, autores ou pregadores tradicionais do espiritismo. Nós trouxemos para vocês uma excelente discussão que está lá na lista dos nossos episódios. O Platão na República, Valdir, explica como funciona a reencarnação para eles, né? E o que você disse é fundamental. O próprio Platão defendia a reencarnação em corpos animais, que foi como a ideia surgiu no Ocidente com Pitágoras. Mas a gente não sabe nada sobre a Índia, justamente porque existe uma variedade cultural enorme que tem a ver com o modo como eles viviam. Castas, posições sociais diversas. Então, você vai ser punido, vai reencarnar mulher. Ou, faz quanto tempo? Deve ter muito pregador espírita por aí que ainda fala que os gays são mulheres reencarnadas invertidamente. Não vamos adiantar a coisa, Rodolfo. Esse problema tá no próximo episódio. Tá, beleza. Deixa eu só terminar aqui então. O Platão fala assim, na hora do retorno para a vida material, as almas culpadas, experimentam vários sofrimentos. Elas podem reencarnar se forem atrás das vítimas e pedir o perdão delas, porque elas conseguem reencarnar bem. E assim, o Platão bota toda a moralidade em cima da consciência das almas. E é muito engraçado, porque tem um momento do mito de Er, lá no finalzinho da República, em que o Platão está discutindo o tal do Er, que é uma alma que foi presenciar a escolha das vidas. Ela vai lá e testemunha vários heróis escolhendo a próxima vida em razão dos seus erros ou acertos, né? E aí tem gente que prefere reencarnar um passarinho para não ter problema, que viver perto das pessoas é um problema. Isso era um mérito, entendeu? A gente não é capaz de entender que reencarnar como uma ave é bom. Porra, não. Veja, você tem méritos? Tenho. O Odisseu, o Ajax tá lá. Eles, olha, bicho, dá muito problema isso aqui. Ele até fala, rapaz, o Ajax tá quietinho num canto, o tal do Er, né? Ele não vai correr para pegar uma vida para ele, né? Porque tem lá uns cards, sabe? De opções. Ele falou, não, e eu já reencarnei de tudo que é jeito, de boi, leão, soldado, comandante. Eu quero ser agora, tipo, uma águia, eu quero ficar longe de vocês, e isso é bom. Então, assim, não é isso que o Espiritismo propõe pra gente. O Espiritismo propõe pra gente um mecanismo muito mais elaborado. Bom, Rodolfo, eu acho que o ouvinte entendeu a nossa posição crítica em relação ao problema da utilização da palavra karma. Ouvinte, essa palavra está no livro, faz parte do discurso de um mentor, mas eu acho que está na hora da gente avançar no ponto. Danielzão, você está quietinho até agora? Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha só, o livro traz uma ideia de que a nossa consciência tem os germes das futuras experiências que nós vamos ter e que esse germe foi plantado em razão dos nossos atos. Olha, Valdir, para ser bem direto, essa ideia, né, é de que, na medida em que nós vamos tendo experiências, tanto aquelas produtivas, né, ou positivas, quanto as improdutivas ou negativas, elas são importantes para o nosso desenvolvimento e elas vão sendo assimiladas. Só que aquelas que são negativas, elas indicariam uma espécie de erro, uma falha, enfim, uma falta, e elas vão sendo, todas elas, assimiladas. As que geram em nós, por assim dizer, um aprendizado, elas não necessariamente vão vincular situações futuras, mas aquelas que implicam para nós a queda num equívoco, a queda num erro, ficam gravadas nas nossas consciências e vão guiar, portanto, ou vão nos orientar nas nossas novas experiências, né?
na carne, até que a gente consiga compreender, assimilar e superar uma determinada falta, como um vício, por exemplo, né? Uma pessoa que é extremamente egoísta, enfim, ela consegue numa vida passar por várias situações em que ela vai aprendendo, compreendendo, mas aquele vício ela não conseguiu ainda sequer compreender que essa acumulação que ela faz, esse querer tudo para si, lhe é prejudicial. Então ela vai ter outras experiências guiadas no sentido de orientá-la a, primeiro, compreender isso como algo equivocado, algo que não é positivo para ela, de modo a que ela vá cada vez mais podendo assimilar, né, o conteúdo dessa lição, até se tornar, como a gente gosta de dizer, uma pessoa desprendida. Não tem problema nenhum em ter as suas coisas e acumular as suas coisas, mas viver para isso, não compartilhar nada, não dividir nada com os outros, não só para a própria pessoa, como para quem necessita ao redor, é muito negativo, é muito ruim. Então, essas nossas lições, ou melhor, esse nosso aprendizado, ele é todo acumulado, positivo ou negativo, mas os negativos vão acabar orientando novas experiências porque a lição não foi aprimorada. Então, a ideia é nesse sentido aí. Cara, deixa eu te colocar aqui na situação mais delicada, Dayazal. Você está falando de determinismo? A memória gera um determinismo? Então, Valdir, acho que o determinismo no sentido de vincular uma conduta, o Rodolfo acabou de falar isso há pouco, mecanicamente a uma consequência específica, não. Eu acho que não. Isso não é o caso. Me parece que acontece, entretanto, que as nossas experiências negativas, elas vão nos levar necessariamente a ter novas experiências, mas não uma experiência pré-determinada. Então, essas experiências, elas poderão ter naturezas muito diversas, mas com a mesma finalidade, ou com a finalidade muito específica. Qual? O aprendizado do espírito, ainda que seja um aprendizado doloroso, mas não vai haver uma correspondência cartesiana, é nesse sentido. Certo. Rodolfo, o que você acha, cara? É engraçado porque o que a gente está dizendo aqui, as pessoas, eu acho, Valdir, que elas têm uma tendência a ficar um pouco revoltadas, sabe por quê? Porque é como se a gente estivesse dizendo o seguinte: o sujeito cometeu um crime, não vai acontecer nada com ele. E aí, vai ficar assim? Então, olha, ouvinte, só no Ocidente, aqui no Ocidente, essa ideia de responsabilidade individual pelos próprios erros é uma invenção. Não era assim que funcionava na Babilônia, no Egito. Você pode ter lido muita coisa aí que não corresponde. No Ocidente, nós inventamos essa ideia de responsabilidade moral com repercussões após a morte e de julgamento, né? Os gregos já tinham os juízes lá, o Radamantios, enfim, os 3 juízes do Hades. O problema é que o cristianismo transformou um folclore em uma realidade ainda muito mais dura e cruel, porque as descrições dos sofrimentos cristãos não têm equiparação. O Dayan está certíssimo. Gente, não pode haver determinismo, porque se houver determinismo, você tem que explicar como é que esse diabo desse mecanismo funciona. Valdir, não tem uma obra espírita que se atreva a explicar como esse determinismo funcionaria. Eu dei um tiro numa pessoa, na próxima eu vou tomar um tiro. Vem cá, como é que isso funciona? Lembra que a gente ficava discutindo na mocidade? Então se eu dei um tiro em alguém, eu tenho que levar um tiro. Mas aí, então a lei exige que uma outra pessoa seja um criminoso. Lembra disso? Não é isso. É que assim, você tem que tomar esse tiro. Então assim, você vai reencarnar num contexto em que cedo ou tarde alguém vai te dar um tiro, entendeu? Tá, mas isso tem que acontecer assim? Assim, em tese, não. Se a pessoa aprendesse moralmente, ela não precisava tomar um tiro. Mas ninguém aprende moralmente, é mais fácil tomar um tiro, entendeu? As explicações sobre esse mecanismo são tão complicadas e cheias de enrolação que elas a resposta se torna pior que a pergunta. Imagina a situação, porque no exemplo que você deu, necessariamente alguém vai cair na falta, porque a pessoa que vai atirar em mim, alguém vai ter que atirar em mim. Quer dizer, alguém vai ter que fazer uma merda. Alguém está indicado a fazer já uma cagada para que você possa sofrer a consequência de um ato que você praticou.
Quer dizer, para mim isso não faz o menor sentido. As tentativas de explicar isso daí que você disse, não, muita gente pode estar ouvindo a gente dizendo que nada, o Dayan e o Rodolfo não sabem de nada. Lá no nosso centro a gente já discutiu isso muito. E lá no nosso centro a gente chegou à seguinte conclusão. Falou, então, meu querido, desculpa, mas a tua conclusão no teu centro, por mais legal que te pareça, ela não é o bastante pra gente chegar a uma conclusão que possa ser um consenso universal. Né? Então, assim, mais uma vez, a resposta é mais complicada do que a pergunta. E isso fere a razão. Né? Não pode ser assim, é o contrário. Para perguntas complexas, né? Princípios simples, leis, né? Você pega o mais... Não pode ser como a gente está dizendo. Por isso, penso, erramos durante décadas, Valdir, ao estudar a moralidade e, voltando para o livro, para a pauta, senão a gente estica muito, eu penso que esse livro do André Luiz, eu acho que é o melhor livro já escrito na literatura espírita a abordar esses pontos, e ele não confirma a tese do determinismo. Pois é, Rodolfo, eu concordo com vocês, acho que o livro... A gente vai analisar isso com um pouco mais de profundidade mais adiante hoje, acerca de como as nossas experiências refletem a ideia que o Dayan estava nos explicando, como os nossos procedimentos geram indícios de novos procedimentos adiante. Mas há algumas coisas nesse livro sobre a memória que me são bastante fascinantes. O mentor do André Luiz, no livro, faz um comentário que me pareceu muito perspicaz, sabe? Os espíritos que o Kardec entrevistava já apontavam acerca da dificuldade de ter narrativas muito antigas. E o espírito está dizendo nesse livro, o mentor do André Luiz, olha, para que a nossa memória venha a ter uma expansão para fatos muito antigos, nós precisamos de um longo período desencarnado no qual nós cumprimos com os nossos deveres e nos aprimoramos. Ou seja, a ideia de que meramente abandonar o corpo físico, que é um limitador das nossas memórias aos fatos dessa encarnação, não vai fazer com que eu lembre o que eu estava fazendo quando Jesus estava na Terra. E provavelmente esse livro indica, por exemplo, que nós temos aí um alcance de memória que vá uma encarnação atrás, talvez duas. Alguns dos personagens, depois de muito esforço, muito aprimoramento, muita discussão, chegam a 500 anos. Então, há para mim aí um indicativo de que mesmo a compreensão dos nossos fatos, daquilo que nós fizemos, de quem nós fomos, do germe desse determinismo que a gente estava comentando, ele vai demorar um pouco mais a funcionar do que provavelmente nós temos considerado ao longo dos nossos 100 anos, 100 e poucos anos de espiritismo no Brasil, de como é que a gente olha para essa relação de causa e efeito, consequências, enfim. É muito difícil estabelecer um termo que não seja lá alvo de crítica por um lado ou pelo outro. A partir, Rodolfo, dessa ideia de que a nossa memória dependeria de um aprimoramento do espírito para retornar a fatos muito antigos, eu queria te fazer uma provocação intelectual, na verdade. Você acha que a compreensão dos fatos passados altera a memória? O que eu quero dizer é, o fato de hoje você compreender diferentemente uma ação que você pode ter tido há 200 ou 300 anos, ou as razões pelas quais você tomou uma decisão, podem alterar o conteúdo dessa memória? Dá para dizer que a nossa percepção intelectual do passado altera a relação moral que esse passado tem conosco, a sensação de culpa, de dor, de ódio, satisfação, enfim. Você acha que dá para fazer uma extensão do raciocínio do mentor nessa direção? Sim, acho. Acho que sim. Eu acho que isso é o espírito, né? Eu ando muito sem paciência com discussões metafísicas no espiritismo, né? E a gente, com o tempo, vai percebendo que a gente estudou muita coisa com base em especulações, não em dados ou evidências, mesmo que capturadas por meio de depoimentos. Quantos livros, né,
a gente de fato teve sobre memória e reencarnação, que era um levantamento de opiniões sólidas sobre espíritos diferentes em várias... Como Kardec fez no Céu e Inferno, né? Ele pegou espíritos diferentes para ouvi-los, o que acontecia. Valdir, eu acho que ser espírito significa isso. Significa o que você disse. Assim, o que é o espírito? Senão uma coisa, um ser que tem memória e se relaciona com ela, reconstruindo a própria história. O espírito é um ser histórico. Por mais que ele seja imortal, ele é histórico. Ou seja, eu sou o pai da Alice. Ah, não, Rodolfo, há 2000 anos... Tá, e daí? Tipo, ser pai da Alice é uma coisa que me dá muito prazer e muita alegria. Então, assim, mas você vai se lembrar de outras coisas no passado que... eu não sei. O espírito vai adquirindo, retomando a consciência das ações no passado, paulatinamente, e ele vai sendo juiz de si mesmo paulatinamente. E é aí que é o meu ponto. O espírito impõe a si mesmo as correções morais de acordo com a autoiluminação. Não tem juiz externo. Não tem. Não, mas ali naquela cidade espiritual, claro, toda a comunidade vai ter juiz, pô. Tu queria o quê, né? Não, em níveis mais elevados, a gente não tem informações sobre níveis mais elevados. Toda a comunidade social vai ter formas de organização. Mas, para mim, na teoria do espiritismo, conforme o Livro dos Espíritos, a única explicação para a moralidade é a autoiluminação. Os espíritos vão progressivamente tomando consciência da lei moral em si mesmos. Eles vão se tornando paulatinamente seres morais mais iluminados. Daí, ele tem que se harmonizar com suas lembranças. A pergunta-chave é, mas Rodolfo, se você descobrir que lá, não sei aonde, 2000 anos atrás, você cometeu um erro que você deixou para trás, o que você vai fazer? Você cometeu um crime que ficou oculto. Você até foi perseguido um tempo, se livrou dos perseguidores e seguiu em frente. Agora você é um ser tão iluminado que você tem a consciência desse crime. Não tem juiz externo, não tem regra geral, a não ser o fato de que o espírito, para evoluir, ele tem que se desenvolver moralmente. Assim, então que pena você vai se impor? Sei lá, mas não existe uma regra geral para consequências. Não existe. Existe uma lei moral, baseada num princípio nítido. Mas assim, ninguém pode dizer o que vai acontecer. O espírito que tomará uma decisão. Isso é uma coisa fascinante, sabe, Rodolfo? A memória, para mim, é um evento fascinante. A nossa capacidade de saber que um evento aconteceu num determinado momento e que esse momento foi ultrapassado. E eu acho muito, muito esclarecedora a ideia de que a nossa compreensão intelectual é capaz de alterar a nossa relação moral com estes eventos antigos. Talvez o ouvinte esteja achando que isso está flutuando num nível muito etéreo, muito pouco dia a dia. Ouvinte, deixa o Dayan te contar o que é falsa memória no tribunal do júri. Dayan, o que é isso, Dayan? Então, eu estava ouvindo vocês e eu estava pensando exatamente nisso. Falei, cara, a memória é um negócio muito complicado. Eu estava imaginando como seria a memória do espírito, né? Propriamente dito. Porque enquanto nós estamos encarnados, né? Os psicólogos que estudam a memória, exatamente por conta, né, do trabalho, a gente precisa estudar muito, porque nós vivemos da memória das pessoas, né? Que são testemunhas. E aí, quando você estuda sobre o mecanismo de memória, a gente percebe o quão frágil ela é. Como nós estamos suscetíveis a criar memórias de fatos que nunca aconteceram. O nosso cérebro não armazena essas informações, né, o que eles nos colocam, como se fosse um filme, uma ordem cronológica. As informações nos chegam e elas são guardadas em partes diversas do cérebro. E quando nós ativamos uma determinada memória, isso tudo é reconstruído. E quando há essa reconstrução, o cérebro busca todas as informações. Então, nessa hora, ele busca informação daquilo que nós realmente captamos como os nossos sentidos naquele momento, mas a conversa que a gente teve no boteco, o programa de televisão que a gente assistiu sobre aquele fato, o filme que a gente assistiu, então tudo que vem relacionado com aquilo pode se misturar. E quando a informação nos chega, nós
podemos falsamente acreditar que aquilo é uma memória nossa, quando na verdade não é. Ela foi produzida. Então tem a nossa carga, aquilo que nós captamos com os nossos sentidos, mas também informações que vieram de fora, completamente alheias. Então eu já vi isso dezenas de vezes na minha atuação. Às vezes a testemunha chega numa audiência, ela fala uma coisa, beleza, você anota, guarda. Quando fazem perguntas para ela, mas a senhora não viu tal coisa, não viu tal coisa? Não, isso aí eu não vi, nada disso eu não recordo. Aí quando vem na segunda audiência que você questiona a pessoa, e aí o que a senhora lembra? E ela começa a contar, e aquelas perguntas que ela disse que não sabia porque ela não tinha visto, ela recupera, porque ela falou, mas teve uma situação, teve isso assim, assim, assim também lá. Cara, na hora eu sei que aquilo é memória falsa, né? Eu falei, mas a senhora presenciou isso? A senhora viu isso? Ou a senhora ouviu um comentário? Não, alguém comentou que teve essa tal situação. Quem comentou foi o juiz na audiência passada que fez essa pergunta para a senhora. Então a gente acaba recuperando uma informação como se memória nossa fosse, né? Então é muito complexo o mecanismo de memória. Então eu fico imaginando como isso não deve ser para o espírito, né? Porque nós humanos, para nós, ela é muito frágil. Ela é muito fácil ser falsificada. Uma pessoa pode falsificar, inclusive, a memória de outra, dolosamente, né, querendo fazê-lo de forma intencional ou não intencional. Então, assim, é muito frágil. A gente precisa entender mais esses mecanismos, porque eles são muito complexos e nós estamos muito suscetíveis. Eu imagino que o espírito liberto ele deve ter mais capacidade de buscar realmente uma memória mais real, vamos dizer assim, menos adulterada. Eu acho que por isso me agradou tanto o comentário do mentor que o André Luiz transcreve no livro, né? De que o nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento vai nos permitindo, inclusive, é uma condição para que a memória avance seguramente para o passado. Talvez com isso nós sejamos capazes, inclusive, de separar melhor o que são eventos imaginários, eventos que foram introduzidos pela nossa compreensão do momento, pelas relações que a gente teve, enfim. Mas eu vou avançar o tema aqui para a nossa pauta caminhar um pouco mais, ainda na sua direção, Dayana. Porque o livro mergulha em outra coisa que é um ponto significativo na cultura espírita. A gente começou o nosso episódio discutindo a ideia oriental de karma. Dayana, o mentor, o livro, enfim, vai trazer para a gente de novo um problema exterior à doutrina espírita como um instrumento de compreensão da realidade. A tal da lei de Talião. Cara, eu queria que você dissesse para o nosso ouvinte o que é lei de Talião, qual você acha que é o lugar dela no espiritismo? Vamos lá, ouvintes. A gente aprende que a lei de Talião ela tem origem no Código de Hammurabi, né? O povo do direito tira tudo do Código de Hammurabi. Mas o importante é um conteúdo. Ela não é uma lei específica, mas se extrai do conteúdo do que está escrito nessa pedra. Então, o que a gente extrai da lei de Talião? Ou pena de Talião, né, também como é chamado, é que há ou deve haver uma rigorosa reciprocidade entre um crime e a pena correspondente. Ou seja, o agente que pratica uma determinada falta, ele deve ser punido, e ele é punido, na exata medida do dano que ele causou a outrem. Daí a expressão olho por olho e dente por dente. Então, se eu ferir alguém e ele perdeu o olho, a punição para mim vai ser o quê? Ter o meu olho vazado. E por aí vai. Então é essa reciprocidade absolutamente rigorosa. Então, muito bem. Tem lugar no Espiritismo? Olha, o que nós já dissemos agora há pouco sobre o determinismo vale aqui também. Então, assim sendo, a lei de Talião não tem lugar no Espiritismo. E não tem por quê? Porque o mecanismo, né, de correção dos nossos atos, eles são tão diversos quanto diversos são os seres humanos encarnados e desencarnados no planeta. E também porque não existe uma exata correlação entre um ato e uma consequência. Entendo, Dayana, mas deixa eu fazer aqui o papel de advogado do diabo. Vou chamar o Rodolfo para discussão, que ele tá quietinho há um tempo já. Cara, o livro parece que gosta bastante da lei de Talião. Assim. Ele tem muitos exemplos. Aliás, a coletânea do André Luiz tem diversos exemplos. Assim, né? Não só no próprio Ação e Reação, como no Mundo Maior também tem lá casos em que o sujeito praticou A e recebeu exatamente A de volta.
Dá pra gente especular mais sobre isso? Por que é que a prática da realidade descrita pelo livro parece ser tão refratária, tão contrária, tão resistente a este princípio que o Dayan estava dizendo, de que não dá para a gente tabelar as coisas dentro do Espiritismo? Você conseguiria deixar o nosso ouvinte numa posição mais confortável? Porque na hora que ele for ler o livro, ele vai ver lá, fulano fez A e sofreu a pena respectiva para isso. Então, mas a gente falou mais cedo que a apropriação do conceito de karma, lei de Talião, é só mais uma apropriação, né? Os espíritas se apropriando de conceitos fundamentais para outras culturas e outras religiões. Essa apropriação acaba virando uma cultura. Vira uma cultura. Então, vamos pegar essa discussão que parece muito complicada, né? Eu, espírito desencarnado, lembro-me de ter sido um criminoso 300 anos atrás. Eu me sinto muito culpado por isso. O que eu vou fazer? Bom, eu fui educado numa cultura cristã de castigo, expiação e etc. O que eu vou acabar impondo sobre a minha própria consciência? O único jeito de eu me resolver nisso daí é reencarnar numa situação X em que eu acabe metido numa confusão parecida com aquela que eu criei. Isso harmoniza a consciência da pessoa. Por quê? Porque ela foi educada assim. Tá lá no Sexo e Destino, do André Luiz. Um livro muito interessante, muitíssimo interessante. Aliás, alguns de nós, inclusive, a gente discute assim, né? Como é que deixaram esse livro passar, né? Porque tem de tudo nesse Sexo e Destino. Mas, assim, já dando spoiler, né? O mentor do livro ele se sente um criminoso em recuperação. E fui eu que dei causa aos estragos que essas 2, 3 famílias experimentaram. E é uma cena, inclusive, emocionante, né? Porque quando pergunta, mas quem foi o desgraçado que causou esse zezéu? Ele dá um passo pra frente, fui eu. E aí ele é o benfeitor mor, né? E aí o pessoal em volta, meu Deus, a gente achava ele um anjo. Não, rapaz, eu era muito pilantra. Agora eu vou reencarnar e vou ajudar todo mundo. Não tem lei natural nenhuma aí, é a consciência de uma pessoa educada numa cultura. Rodolfo, ele poderia não ter essa sensação? Poderia, ele poderia fazer o que ele quiser. O problema é que a gente não consegue deixar de gravitar em torno disso, porque nós somos espíritos educados assim. Então, no livro Ação e Reação, tem um caso que eu acho que é o melhor da literatura espírita. É o sujeito casado, infeliz no casamento, com 2 filhos, que, para viver um romance com outra mulher, planejou matar a própria esposa, que era uma mulher cumpridora dos seus deveres, que o amava, pronta e disposta para lutar pelo casamento. Ele vai dar um tiro na cabeça dela, os benfeitores espirituais acordam a mulher, ela vê o cara com a arma na mão e conclui, porque ela era uma alma muito generosa, que ele queria se matar. Ela já sabia que ele estava tendo um caso, né? E aí ela fala o quê? Não se mate, pode deixar, eu fico com as crianças, vá viver a vida que você quer. E o André Luiz fica meio indignado. O cara saiu de boa, planejou matar a mulher, tá tendo um caso, e agora ele tá livre. Ela vai cuidar dos filhos, vai sofrer e tal. Vai ficar barato isso daí pra ele? E o que o Silas, né, o instrutor fala pra ele? Rapaz, é o seguinte, essa mulher vai tocar a vida dela, vai cuidar desses meninos, é uma heroína moral. Esse cara vai viver lá a vida de aventuras, que um dia vão acabar. Ele talvez se lembre dos filhos e quem sabe como espírito já ele queira encontrar a ex-esposa, porque agora reconhece na ex-esposa a alma esplendorosa que ela de fato era. Só que ela vai sumir do radar. Se ela não tiver ódio, mágoa, nem nada, ela vai tocar o caminho dele. Esse cara vai rodar por aí até um dia em que a consciência dele vai mostrar que aquilo foi um erro grave. E ele vai se sentir culpado. Ele vai se sentir muito culpado. E só que ela não estará lá pra ele, tipo, não, agora eu vou pagar pra ela. Ela não tá nem aí. Ela vai tocar o caminho dele. Ele que se vire com a culpa da própria consciência. É aí, Valdir, que eu acho que o espiritismo, falando de lei de Talião, karma, perde tempo. A consciência do espírito que melhora moralmente não dá folga, não dá sossego. Então a pergunta que os ouvintes querem fazer é: o cara mata, rouba, trafica droga, trafica gente, faz escambau, um belo dia ele acorda e diz, vou ser uma pessoa boa. Ele não vai pagar nada? Gente, não existe isso. Não existe.
A hora que esse cara acordar internamente, o que significa acordar? O que significa se auto-iluminar? Significa exatamente adquirir consciência sobre a lei moral. E aí, meu amigo, o inferno cristão é pouco, assim, né? Não vai ter, muitos relatos, né? A gente ouve na mediúnica. Eu preferia o diabo me espetando no fogo. Por quê? A consciência, imagina você que está nos ouvindo, que é uma boa pessoa, cuida das suas coisas, ajuda em casa, ajuda na comunidade, está fazendo um esforço para ser um ser moral melhor, desencarnar e descobrir que você traficava crianças por motivos sexuais. Faz o exercício agora. Você, cidadão de bem, vamos passar um documentário sobre sua vida 100 anos atrás, você vendendo crianças para comércio sexual. Pensa. Tipo, as pessoas... Né, a gente não, cara, na boa, eu não sou o tipo de gente que 200 anos atrás estava traficando negros. Você tava. Se você era branco e vivia no Ocidente, você traficava, você comprava negros, batia, abusava sexualmente e tudo isso. E aí que fica um pouco meio... Aí sim, é aí que o espiritismo tinha que botar força. A pedagogia moral do processo evolutivo. Para mim, Valdir, terminando, tem muita história em que o sujeito prefere tomar um tiro porque deu um tiro, porque a cultura na qual ele foi criada o instruiu a isso, e ele sai atrás desse tiro. Esse mecanismo aí é que a gente tem que explicar melhor. Eu acho que até para o nosso ouvinte ficar claro, nós crescemos no centro e ouvindo isso, né, que certas ações nossas já teriam uma consequência muito específica. E o livro traz inúmeros exemplos. Né? Nós não estamos dizendo que isso não acontece, que às vezes a pessoa pratica um ato e ela acaba sofrendo exatamente a consequência no mesmo nível, às vezes inclusive nessa vida ainda enquanto encarnado, quanto em outra nova ou até mesmo no mundo espiritual. Ninguém está dizendo que isso não é possível. O que nós estamos dizendo é que isso não é a regra, não é que vai acontecer a mesma coisa sempre com todas as pessoas que praticarem um determinado ato, ponto. Mas sim, que um ato que você pratica, você pode acabar, como revés, sofrendo um ato exatamente da mesma natureza. Isso não está excluído. Claro que faz parte do processo. O que nós estamos dizendo é que, entretanto, que todas as outras pessoas que praticarem esse mesmo ato vão sofrer da mesma forma as consequências. Não, é isso que é diferente. É aqui que não casa o determinismo. Só isso. Eu acho que essa é uma visão muito importante para o espírita ter hoje, é a ideia de que, enquanto a gente continua acreditando que a lei de Talião e o karma existem e que fez A, recebeu A, as coisas continuam sendo para si dessa forma. É meio que você está se programando para que seja assim. E auto-iluminar-se, né? Na virada psicológica do espiritismo dos últimos 40 anos, isso virou uma coisa importante, né? Reforma íntima, auto-iluminação, etc. Essa extensão da compreensão sobre quem foi, o que fez, não necessita fazer com que o espírito sofra as mesmas coisas. Isso também, como o Rodolfo estava falando, por óbvio, não gera uma absoluta irresponsabilidade. É óbvio que nós continuamos tendo responsabilidades e continuamos tendo uma memória e uma compreensão sobre os fatos passados que nos impele numa certa direção. Implacavelmente. Por isso essa história de mundo de regeneração, daqui a pouco é o item, né? Ela é ridícula porque ela não é a história da regeneração em si, né? Mas de migração para outro planeta dos bons, né? Ela é bizarra porque moralmente o cristianismo na raiz propõe o contrário, que as pessoas boas procurassem as pessoas com dificuldades, né? Para ajudá-las. E aí a gente chega nesse ponto bizarro em que as pessoas boas estão esperando o tempo para dar no pé. E outro ponto que você falou, Valdir, que é muito importante. O determinismo é perigosíssimo porque ele exige, para que haja o ajuste moral, a imoralidade. Então, gente, a violência, a agressividade, etc., não são elementos necessários do aprendizado moral. A violência, a agressividade, o castigo, a dor, o sofrimento são impostos pela nossa cultura, pela nossa forma de aprendizado moral. Não está na lei de Deus ter que sofrer.
Rodolfo, você acabou de introduzir um outro tópico aqui, então acho que está na hora da gente avançar ao ponto, que o nosso ouvinte deve ter entendido que nós precisamos refletir no espiritismo com muito cuidado, muita parcimônia quando tratamos das ideias são exteriores ao espiritismo e queremos usá-las como instrumentos. Mas existe uma proposta dentro do livro que eu gostaria muito de ouvir o que o Dayan pensa sobre ela. O livro fala que existe um karma, já começa com um problema aí, né? Mas enfim, existe um karma que é típico de certos povos, de certas raças, de certas instituições e de certos estados. Dayan, como é que eu leio isso no livro? Como é que eu devo encarar essa informação de que é possível karma de entidades? Eu, particularmente, tenho muitas reservas com relação a isso, né? Mas não dá para negar que essa concepção ela é tanto sedutora quanto perigosa. Ela é sedutora porque ela supostamente ela explicaria muitas coisas que nós vivenciamos, né? Embora seja difícil explicar, seria assim muito difícil do ponto de vista do plano espiritual administrar e executar, a meu ver, essas coisas, exatamente porque uma hora o espírito está encarnado aqui, outra hora ele está encarnado acolá, né? Como é que nós vamos vincular esse povo tão separado, né? Nós nos reunimos por afinidade, é verdade. E podemos fazer muitas coisas ruins, né? Juntos. Mas no fim do dia, me parece que o mais correto é que cada um responda pelo seu CPF, né? Que cada um responda na medida da sua responsabilidade ou na medida da sua culpabilidade, como dizem os juristas. Então, essa concepção, ela me gera uma preocupação no sentido de que ela pode reforçar preconceitos, por exemplo. Você imagina a ideia de que os europeus, né, ou seja, os brancos, são seres superiores e isso é tão verdadeiro que eles vivem em países super desenvolvidos, com uma ótima qualidade de vida, né, pode fornecer para os seus habitantes. E, entretanto, por exemplo, os africanos de outro lado, né, ou seja, os negros, eles são inferiores. E por isso eles vivem em países subdesenvolvidos. Então essa ideia pode nos levar ao seguinte, a gente precisa refletir. Qual desses povos estariam então vivendo um karma coletivo? Alguém pode dizer, os africanos estão nessa situação aí porque eles estão vivendo um karma coletivo. Os europeus estão de boa lá porque eles não têm muito problema não. Os africanos são os romanos reencarnados. Porque agora eles vão pagar pelo... são os antigos mongóis que tocaram fogo na Ásia e agora estão espiando lá na África. E os europeus não, eles eram gente boa, sofreram só e agora estão numa boa. Então, numa visão míope, né, um desavisado poderia dizer isso. Mas como a gente conhece o mínimo de história, a gente sabe que ninguém espoliou, matou, traficou e escravizou, por exemplo, mais seres humanos que os europeus nos últimos 500 anos. Aí fica assim, os africanos, então, nessas condições aqui estão tão duras, eles sofreram tanto na mão dos europeus, mas qual seria a origem desse karma dos africanos, então, se essa seria, na verdade, uma forma, como muita gente aprendeu, né? As pessoas estavam sendo escravizadas até para o bem delas, porque assim elas seriam salvas e coisa e tal. Então, até esse tipo de asneira se falou, se pregou com muita força. Mas a gente pensa, o que esse povo teria feito, que está marcado na história do planeta, que fosse capaz de justificar que eles sofressem tamanho abuso. Historicamente, eu não consigo vislumbrar. Né? No máximo, poderia ser a culpa é deles porque eles saíram de lá e colonizaram o mundo inteiro. E agora, se eles tivessem ficado lá, não tinha tido esse problema. Quer dizer, é muito difícil a gente achar uma explicação para essas coisas. Fora que pensar assim, você tá, como você disse, pensar assim, você tá justificando a escravidão. Exato. O pessoal precisa disso aí pra pagar isso aí. Volto, esse é o tema da sexualidade também, né? O cara reencarnou gay porque ele era uma mulher depravada e agora ele tem que se controlar, sem estar pagando. Durante décadas, eu pensava que os espíritas brasileiros não tivessem percebido o tamanho desses erros. Hoje não, hoje eu penso que eles estavam fazendo escolhas bem claras, bem cristalinas, porque era um jeito de julgar moralmente
o comportamento sexual das outras pessoas ou a sua inclinação para ser de um jeito não de outro, ou seja lá o que for. Inclusive justificar o racismo. Olha, a gente gostaria que os povos negros fossem mais bem tratados, mas sabia que esse pessoal aí, na outra encarnação, né? Então, lembra do Haiti? Os terremotos no Haiti, olha, o Haiti ele sofre tanto, porque na verdade aquele pessoal ali, e isso é imoral. Não, tsunami na Indonésia, ninguém, gente, o que o Divaldo falou sobre aquilo, assim, não tem a menor condição. Isso é imoral, isso é absolutamente imoral. Deixa eu colocar aqui uma coisa que me parece muito importante, né? O Rodolfo e o Dan estavam falando sobre uma naturalização do procedimento, e eu gostaria de trazer as coisas para um mundo mais terreno do nosso ouvinte. Tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, a coisa imediata que os figurões espíritas foram dizer os adolescentes, os jovens que morreram ali durante o show eram nazistas que matavam os judeus na câmara de gás. Ou uma coisa que eu ouvia na adolescência, né? Os africanos que estavam passando por grandes fomes por causa da seca eram nazistas reencarnados porque mataram os judeus de fome no campo de concentração. Além da óbvia, completa, absoluta ausência de qualquer indício de que isso seja verdade, e o que o Rodolfo estava falando é muito preocupante, você justifica o sofrimento de algumas pessoas e desumaniza, você objetifica, você vê uma criança morrendo de fome na Ásia e pensa, esse era aquele alemão que matou o velhinho jogando no 5º andar e por isso ele está ali sofrendo, ele vai reencarnar melhor. Isso sempre tem uma direção certa. É o corpo negro, é o corpo das minorias, é o corpo dos indígenas, dos povos nativos que é apto para receber o tipo de espírito terrível que precisa sofrer muito. O que os espíritas estão dizendo é, olha, nós que somos privilegiados por não termos nascido nesse corpo, naquele lugar, nós não cometemos estes erros. Aqueles que estão ali estão sofrendo, a gente tem que ajudar sim, porque a gente precisa ter pena de todo mundo que está sofrendo, mas se você for olhar bem, ele está sofrendo porque ele merece. Se ele não merece agora, ele mereceu antes porque ele foi alguém terrível antes. E, de novo, para mim, isso retorna à ideia que nós começamos discutindo. A possibilidade de que nós devemos ou podemos nos apropriar da noção de karma e pena, lei de talião, de forma impune dentro do espiritismo. Para mim, uma das coisas mais evidentes possíveis é o livro tratar com tanta naturalidade da ideia de que entes coletivos são responsabilizáveis por indivíduos, como se fossem personalidades individuais. Isso só serve, na minha percepção, para se estabelecer um discurso de poder, de mando, de superioridade moral, que, inclusive, a gente precisa ser muito justo nesse instante, era um discurso que está presente na maior parte dos trabalhos do começo do Espiritismo. A Revista Espírita classifica com frequência os africanos como selvagens, as populações nativas sul-americanas como selvagens e os povos árabes e islâmicos como semi-selvagens ou semi-bárbaros, enfim. Então, essa é uma ideia de classificação sobre as pessoas que está na origem do Espiritismo. Não que esta seja uma ideia dos espíritos ou defensável pela doutrina espírita, mas ela está culturalmente na nossa origem, ela continua ecoando, e eu aqui faço uma aposta com o ouvinte, eu acho que ela ecoa porque ninguém no espiritismo percebeu ou quis trazer à tona a percepção óbvia de que você não tem tabelamentos. Eu acho que a gente precisa deixar isso muito claro para o ouvinte, porque nós podemos ter duas atitudes, o espírita pode ter duas atitudes diante de uma situação dessa. Vejo uma criança na rua pedir. Aí eu posso, auxiliar essa pessoa, ser caridoso com ela e auxiliar da forma que eu puder. 2, eu posso parar e ficar pensando, o que será que ele fez para estar nessa situação? E ir embora. São 2 possibilidades. Ou até 3, fazer as 2 coisas. Ficar pensando o que ele fez para estar naquela situação, mas pelo menos estender a mão. O que o espírita deve fazer? O que o espiritismo, então, nos coloca como sendo o correto para fazer numa situação dessa? Deixar a criatura com o karma dela? Deixar a lei de talião agir? Ou participar
dessa vida auxiliar minimamente, ainda que seja com aquele trocado que você tem no bolso. O que o espírita faz diante dessa situação? Para mim é muito claro. Tem que auxiliar e acabou, porque não tem karma nenhum e não tem lei de talhão nenhum, meu amigo. Nós estamos vivendo todo mundo junto, todo mundo com as suas dificuldades, e aquilo é uma situação que deve trazer em nós incômodo, que nós devemos lutar para acabar com esse tipo de coisa, essa pobreza, essa miséria terrível que existe nesse país. E não ficar pensando, o que os outros fizeram para estar nessa miséria? Porque aí nós vamos continuar nessa miséria. O mundo é um produto do que nós fazemos dele. Né? Este mundo é um produto. Então, a gente não pode... mais uma vez, o Espiritismo estacionou na adivinhação que, Valdir, eu vou um pouco mais longe. Como nós fomos criados numa cultura de hierarquias, autoridades, desigualdades muito fortes, às vezes insuperáveis, o Espiritismo como religião histórica, cultural, o Espiritismo brasileiro desenvolveu esses modelos de explicação da realidade para se afirmar na sociedade brasileira. Então ele copiou e adaptou ideias em vigor no cristianismo tradicional para não se apresentar como algo muito diferente. Então, olha, assim, Deus puniu esses povos aí, colocaram eles no mundo para testar a nossa capacidade de ser bons. Então, assim, o Espiritismo só reinventou um pouco esses mecanismos de explicação católicos ou protestantes. Eu gostaria de terminar, você falou em karma coletivo, né? A gente tá encaminhando a discussão para terminar falando disso, olha, tem ou não tem? Lá no meu livro, né, o Vida, Morte e Vida, lá uma breve introdução à filosofia do Espiritismo, eu discuto esse assunto sobre moralidade e a gente falou durante esse episódio, eu só gostaria de terminar deixando isso claro, né? A moralidade no Espiritismo, ela tem dois grandes pilares. Duas grandes alavancas. O que é que faz com que a gente acabe sofrendo dor por causa de erros morais? Em primeiro lugar, nós falamos que é a consciência, a própria consciência do espírito, à medida que se ilumina, passa a cobrá-lo. Mas a gente não pode esquecer que toda vez que a gente faz mal para as outras pessoas, os espíritos ficam um atrás do outro. Eles se perseguem. Enquanto vivem em extremos de uma relação de violência, por causa da cultura, aí, Valdir, você pode até dizer, olha, veja só, os franceses tentaram invadir a Rússia e mataram muita gente no meio do caminho. Um montão de gente reencarnou intuitivamente odiando aquele país ao ponto de, da próxima vez, são eles que invadem aquele país. O nosso erro é colocar Deus aí. Olha, esse povo que invadiu aquele agora acabou de ser destruído. E são os espíritos se engalfinhando. São os espíritos se perseguindo. São os espíritos vingando. E assim, não tem Deus. A moralidade não exige que você seja perseguido e atacado. É o nosso problema. Nós não abandonamos a agressão, a ambição, a vingança. E aí o espírita faz o quê? Ele vê esse jogo de vai pra cá, vai pra lá acontecendo, o que ele faz? Mete Deus. Deus exige que o povo sofra. O karma exige que eu não sei. Não tem Deus nisso aí. E aí o Dayan complementa muito bem. Amigo, amiga, você está enxergando a dor e o sofrimento? Não vá bancar o adivinho. Não vá enfiar a vontade divina por meio das suas leis num erro grotesco que nós cometemos como povo, sociedade e etc. Rodolfo, é possível que um opressor reencarne 10 vezes como opressor? Pode ser. O cara tem um grupo forte apoiando ele. É assim que as tradições se mantêm, né? As tradições se mantêm porque grupos enormes de espíritos que se gostam reencarnam e ficam mandando no lugar. Até que um dia uma mobilização moral de outro grupo vem e varre aquela superfície. Não tem justiça nenhuma. A menina pedindo dinheiro no sinal não tem a ver com Deus, não tem a ver com lei natural. É um erro da nossa parte. E essa pobre criatura pode estar na 10ª vida sofrendo desgraçadamente porque reencarna num grupo cultural opressor. Ah, mas Rodolfo, Deus não está ali por ela? Deus está ali por ela. Claro que está. Aos poucos, essa criatura, iluminando a própria consciência, talvez, em vez de se vingar, na primeira oportunidade, né, ela passe a ajudar os desgraçados que sempre a oprimiram. E aí ela vai conquistando suas próprias vitórias morais. Mas se ela conquistou uma vitória moral real, ela não quer sair
né, dá um pouco de raiva. Essa criatura se iluminando, ela vai querer ir atrás dos seus algozes para ajudá-los. Nós, espíritas, somos péssimos na avaliação da nossa realidade. Péssimos. Pregador espírita que banca o adivinho, tsunami, a Covid. Gente, a gente falou muito da Covid, né? Que horror. Quanta coisa ridícula foi dita durante a pandemia. Quanta coisa ridícula. Cara, o problema, talvez um problema que eu considere o mais grave, a partir da ignorância dos pregadores espíritas ou da ausência de boa vontade numa reflexão um pouco ponderada sobre o que é cultura, religião, economia, sociologia, enfim, porque não é incomum você ver um pregador espírita usando socioantropomórfico qualquer coisa numa palavra de 52 letras e que eu tenho alguma dúvida se ele sabe o que ele está misturando. Mas o que me preocupa é que, seja pelo aspecto coletivo, seja pelo aspecto individual, essa necessidade de bancar o adivinho, a mãe de nada dos eventos, só traz prejuízo. Você traz dor para as famílias, para as pessoas envolvidas e que são alvo desse escrutínio, dessa investigação. Dizer para os pais de adolescentes que morreram sufocados, seus filhos eram nazistas. Dizer para o pai de um garoto autista ou com alguma outra condição especial, o seu filho se matou, o seu filho tomou veneno, o seu filho deu um tiro. Isso não vai em nenhuma circunstância trazer consolo ou ainda ajudar aquela criatura a dar passos adiante em alguma circunstância, em alguma evolução. Dizer que nós estamos punindo certo tipo de espíritos para que eles nasçam em comunidades assim ou assado, é um meio de justificar a inferioridade dessa comunidade. Só isso. Dizer que a escravidão foi uma forma de misturar os povos para eles criarem o evangelho é de uma tolice, de um assinte que poucas vezes alguém teria coragem de escrever. Julgar o comportamento afetivo de outro a partir de investigações do que eles acham que é melhor ou pior para as pessoas exercerem a sua afetividade, essa percepção, né? E agora aqui propondo rapidamente o último tema para vocês, essa percepção de que a lei de Talião, a tese, enfim, a herança cultural do karma como resposta como efeito às nossas escolhas. Vocês acham que isso teve influência na criação, na propagação, na divulgação dessa ideia completamente estúpida de um apocalipse espírita, de uma transição planetária em que você expulsa, marginaliza, exclui pessoas? Esse é mais um subproduto, né, desse grande equívoco. Transforma a discussão sobre a moralidade, né? Qual a diferença entre o certo e o errado? Para evoluir, nós precisamos aprender a fazer o bem, evitando o mal. É tudo muito simples. Aí a gente vem e começa a adicionar elementos que não precisavam estar lá, que só atrapalham. Como eu disse antes, que só tornam muito mais difícil explicar as coisas. Mas por que não sei quantos jovens morreram no incêndio? Porque a empresa deixou de obedecer as regras. Mas por que aquelas pessoas e não outras? Porque aquelas pessoas queriam se divertir naquela noite, compraram o ingresso e foram pra lá. Mas não é justo. Por que eles morreram assim? Porque neste mundo todo mundo vai morrer, alguns com mais dor, outros com menos. Por que a criança foi abusada por aquele pai naquela casa? O espírito reencarnou numa condição cujo contexto era terrível. Você não sabe. É possível que muitos espíritos decidam reencarnar em contextos de violência porque amam, de alguma forma, seus potenciais agressores. E, infelizmente, foram mais uma vez assaltados por eles. Mas, Rodolfo, é injusto. Com certeza é injusto que uma criança seja abusada. Agora, quando você se mete a querer encontrar algum motivo que justifique uma criança ser abusada, é muito provável que você está fazendo algo pior. Está piorando a situação, sem dúvida. Além de bancar uma pessoa ignorante, você não tem dados, você está cometendo um mal. Então como é que a gente explica que o mal aconteça? A ignorância dos espíritos reencarnados no contexto. É sempre assim. Então Deus não vai punir o estuprador que desencarnou incólume, sem nunca ter ido para a cadeia? Olha, a lei que colocou na consciência de cada um de nós o sentido do dever vai puni-lo. Ninguém vai
viver em paz, sabendo que violentava a pessoa que ele mais amava, reencarnado no corpo de um bebê de 3, 4 anos de idade. Qual é o nosso papel? Nós temos um papel histórico, né? O Dayan é defensor público, o Valdir tem um trabalho público também na área do direito, de certa forma eu também. Esse é um tema muito fascinante pra gente, porque a gente lida com ele no dia a dia, né? Nosso trabalho não é ficar encontrando justificativa pro mal, é construir uma sociedade em que os espíritos possam reencarnar e ser tratados com dignidade. Ponto. Ou o espiritismo assume o seu papel e para de bancar, de alimentar essa indústria cultural. É uma indústria cultural da desgraça, que desgraça vende, né? E de se afirmar enquanto um poder. O espiritismo vive em busca de afirmação, né? Os evangélicos cresceram muito precisando. Aí surge o guru espírita profetizando eventos históricos e você ganha 1 minuto na televisão. Tá errado. A moralidade conforme o espiritismo exige que a gente faça o bem e abandone o mal e não gaste o nosso tempo tentando encontrar explicações para esses mecanismos, porque eles estão na consciência da pessoa. Eles estão na consciência. É muito provável que aquela garotinha no sinal, o espírito que você diz que está aprisionado num corpo defeituoso, aprisionado num corpo de preconceito, é muito provável que esse espírito, ou existem boas chances de que esse espírito tenha reencarnado não para sofrer um castigo, mas para encontrar um mecanismo que tornasse possível chamar a sensibilidade das pessoas que ele amam, atacar, se colocar numa condição em que as pessoas que ele amam, que são pessoas problemáticas, pudessem ter a sua sensibilidade ferida ou mobilizada. A gente não sabe. Então, nós não devemos julgar. Não devemos. Os nossos olhos nos enganam. A gente se perdeu quando começou a fazer isso. É isso, Valdir. Não tem muito o que dizer, não. É um erro gravíssimo a gente ficar fazendo esse tipo de julgamento, tentando adivinhar, né, as situações pelas quais as pessoas estão passando. Nós temos que acabar com isso e procurar, se possível for, auxiliar, melhorar, minorar o sofrimento das pessoas que nós pudermos atingir com as nossas ações. Bom, Rodolfo, Dayan, eu acho que a gente cumpriu bem a nossa pauta de hoje sobre os temas que a gente gostaria de discutir que foram trazidos pelo livro. A gente já tinha alertado o nosso ouvinte de que nossa preocupação não é discutir a minúcia dos casos, mas compreender como os eventos e as justificativas descritas ali impactam na compreensão do espiritismo e dos fenômenos espíritas que a gente vê hoje, 60 anos depois da publicação dos livros. Sempre uma alegria, um prazer enorme conversar com vocês dois sobre isso. Rodolfo, encaminho para ti, um abraço para todos, grande beijo. Valeu, galera. Mais uma vez, muito bom estar com vocês. Espero que os nossos ouvintes curtam aí o episódio. Um grande abraço, até a próxima. Muito bem, então. Vencida a nossa pauta, obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez, a gente está aqui tentando ajustar a agenda para que o podcast siga em frente e a gente vai fazer todos os esforços que tiverem ao nosso alcance. Não esqueça de deixar seu comentário lá no Instagram, manda um direct. A gente tem tido problemas justamente com as respostas, mas a gente vai se dedicar mais agora daqui em diante a tentar dar um retorno para vocês, tá bom? E não se esqueça de fazer a inscrição na nossa página do YouTube. Deixa lá o sininho marcado para receber os episódios com novos conteúdos assim que a gente conseguir postar. Obrigadão para todo mundo. Tchau, tchau, galera. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição